Muito bem, deu a hora aqui de iniciarmos a live. Na verdade, uma masterclass, porque é uma aula que eu vou dar para vocês sobre essa questão de temperamentos. Vamos esperar um pouquinho aqui para mais pessoas estar entrando aqui para poder assistir essa aula. Ela não vai ficar gravada por muitos dias, eu vou deixar ela aí só por um período muito curto de tempo, porque é uma masterclass, então eu vou deixar só um tempinho aqui e aí depois eu vou tirar ela daqui. Vou tomando uma aguinha aqui enquanto o Instagram vai convidando pessoas aí para entrar. Se você já entrou aí, aproveita, clica aqui no aviãozinho, convida amigas aí para entrar, pessoas que você acha que vai ser muito útil esse assunto de hoje. Quem sou eu? Quem são eles? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui na nossa Masterclass. Vamos aprender um pouco mais como identificar o temperamento da mãe e dos filhos. Então, eu vou me apresentando. Meu nome é Vanessa Santorsula, eu sou mentora de mulheres e orientadora da educação positiva. Então, por aqui no meu perfil Radar Mãe, você vai aprender muito sobre essa educação positiva e eu tenho como base, tanto nas minhas mentorias como nas minhas orientações nas consultorias, a base e o estudo dos temperamentos. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje nessa Masterclass aqui. Muito bem-vindas aqui. Então vamos iniciando, né? Enquanto vão entrando aí, vamos iniciando aqui. Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu já estou convidando vocês há alguns dias para participar dessa aula aqui, porque eu quero que vocês comecem pelo caminho mais fácil. Então, quando nós falamos sobre autoconhecimento, né, desenvolvimento, então a gente costuma procurar muitas coisas aí. Mas o caminho mais fácil é o caminho de conhecer quem você é, saber quem você é e conhecer as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando nós falamos de maternidade, a mãe precisa se conhecer bem e ela precisa conhecer bem os seus filhos, né, para que ela possa dar uma educação positiva mais assertiva. Então, às vezes o que ela vai usar para um não vai funcionar igual funcionou para aquele e para o outro, porque o temperamento deles pode ser totalmente opostos, diferente. Então, um comando que ela dá para um vai funcionar bem, mas para o outro não. E a tendência é a mãe acabar achando que aquele filho é o que dá mais trabalho, é o terrível, é a criança problemática. Quando, na verdade, ela não está sabendo usar a linguagem correta na educação daquela criança. Então, nós vamos aprender sobre tudo isso daqui hoje, tá bom? Então, vamos lá, né? A partir desse conhecimento que vocês vão adquirir hoje, vocês vão começar a ter um novo olhar, tá? Um novo olhar para a observação, porque o autoconhecimento, os temperamentos, ele é muito de observar, é um estudo que você precisa aguçar a sua observação, tá? Não é simplesmente responder um questionário e pronto. Nos atendimentos, a gente tem sim um questionário, onde a gente usa, né, para tá ajudando ali na identificação, até ajuda a pessoa a se expressar, porém não é isso que vai definir o temperamento dela, é um processo, às vezes no primeiro atendimento a gente não consegue, tá, identificar, e é por isso que eu vendo pacotes, né, programas aí de pelo menos 3 sessões para a gente fazer esse processo aí de identificar os temperamentos e pegar as estratégias para trabalhar aí algumas técnicas com a pessoa, tá bom? Depois no final eu vou falar mais sobre esse programa que eu tenho aí para quem tiver interesse. Então vamos lá. Vocês vão precisar aprender e aplicar, tá? Não adianta só aprender e falar, que legal, entendi aqui, mas se você não aplicar, o estudo do temperamento não vai servir para nada. Então você tem que aprender e depois aplicar. E de que forma se aplica? Em pequenas doses, com constância, e aí você vai conseguindo colher bons resultados, tá? Principalmente falando aqui de maternidade,
É assim que funciona. É uma longa jornada e nós precisamos ser constantes e estar trazendo esse estudo para as circunstâncias do dia a dia. Tem muitas circunstâncias, né? Não dá para a gente, num atendimento ou numa mentoria, elaborar todos os percalços que acontecem no caminho. Mas vocês, como mães, a partir do conhecimento, vocês vão então pegando as técnicas e aplicando, tá bom? Para cada situação aí que vai surgindo, então dá para ir moldando aí, aplicando, né, no dia a dia, tá bom? Então, o que é o temperamento? O que é isso, temperamento? Se você nunca ouviu falar. Então, o temperamento, gente, é um conjunto, tá? Um conjunto de disposições básicas, vamos dizer assim, tipo de qualidades básicas que uma pessoa tem, que vai inclinar essa pessoa a reagir e a reter tudo o que acontece em sua volta, tudo o que acontece no mundo. Então, é uma forma própria que a pessoa tem, cada ser humano tem, de reação e de retenção diante de tudo o que acontece. Então, na verdade, é isso, é uma tendência natural da pessoa, quando ela está diante de um acontecimento, de como ela vai reagir e de como ela vai reter aquilo dentro dela, tá? Então, é como um filtro, imagina um filtro, né? Onde passa ali tudo o que acontece. Então, né, as coisas acontecem, passa nesse filtro e é ali que é processado, então, as informações e diante daquelas informações processadas, a pessoa devolve uma resposta. Então, é dessa forma aí que é mais fácil a gente entender, né, de forma simples, mais simplificada, o que é o estudo dos temperamentos, o que é o temperamento de uma pessoa. E ele é imposto para a pessoa no seu nascimento. Então, independente, tá? Né, a pessoa não escolhe isso, é já imposto ali no seu... não é nem nascimento, gente, é na sua formação, tá? Na formação da pessoa, então ela já ganha ali um temperamento, certo? E nós falamos que o temperamento, ele não muda porque ele é uma estrutura mineral, tá? Ele é uma estrutura mineral, ele não muda. Já a personalidade, ele é uma estrutura vegetal. Ela cresce, ela muda, a gente consegue moldar. Por isso que tem muita confusão. Temperamento não é personalidade, tá? É a tendência natural que a pessoa tem de reagir e de reter as coisas aí que acontecem em volta dela, tá? Então, vamos lá. Trazendo aí para a educação, então o estudo dos temperamentos ele vai ajudar a facilitar então para que se tenha uma educação mais positiva, mais afetuosa, mais assertiva aí com os filhos, tá? Muito bem, eu fiz umas anotações e vou seguir aqui para não me perder e explicar bem para vocês. Então vamos lá, todos nós temos uma face positiva e negativa. Nenhum temperamento é perfeito, todos eles têm os seus defeitinhos, tá? Então, todos têm os seus pontos aí de melhoria, que precisa ser melhorado. Até acho que eu anotei aqui, né? Superar as dificuldades e limitações. Então, é isso que esse estudo dos temperamentos ajuda, a gente a superar isso que é natural. Nós somos imperfeitos e vai ter mesmo, né? Essas limitações, essas dificuldades. Então, nós precisamos pegar a face que é positiva e potencializar ela e neutralizar essa face que é negativa, porque a tendência, como é natural, é sempre a negativa sobressair ali, tá? Então, vamos lá, para entender um temperamento, para começar aí a descobrir um temperamento, a gente precisa entender da seguinte forma, eu costumo explicar muito didático assim, ó. Você imagina uma linha vertical, tá? Uma linha assim, ó, de compridinho vertical. Lá em cima, vamos chamar de eixo quente e aqui embaixo vamos chamar de eixo frio, tá? Então, o que é isso, quente e frio? Né? Vamos primeiro para o eixo de reação, como as pessoas reagem, quente e frio. Já ouviu alguém falar assim, essa pessoa é fogo, hein? Já ouviu essa expressão? Geralmente são as pessoas quentes, explosivas. Por quê? A reação delas diante de qualquer acontecimento é rápida. Ela é uma pessoa que ela vai reagir rápido, ela não vai pensar, ela vai reagir para depois pensar. Então, são as que estão assim, lá em cima no eixo quente, tá? São as pessoas mais falantes, mais corajosas, explosivas, expansivas, aquelas pessoas que realmente estão mais voltadas
para fora, tá? Pro mundo exterior. Então, quando ela vê alguma coisa, acontece alguma coisa, pá, ela já reage rápido, tá bom? Aquelas pessoas mais ligeiras, né? Então, são as pessoas que estão lá em cima nesse eixo quente. Já as que estão aqui embaixo, no eixo frio, é as pessoas que passam a ideia de recolhimento. É as pessoas que geralmente elas são para dentro, elas recolhem. Aquelas famosas pessoas chamadas de pessoas lentas, né? Já ouviu expressões assim, né? Ih, que lenteza, parece uma tartaruga. Ai, que pessoa devagar. Ai, não tenho paciência com essa pessoa. Muito lenta, muito devagar. Essas pessoas estão aqui, ó, nesse eixo frio lá embaixo. Então, elas pensam muito. Tudo acontece dentro dos pensamentos. Lá dentro a coisa está fervilhando. Mas elas são mais observadoras, elas elaboram mais para dar uma resposta. Elas pensam mais para responder. Então, são aquelas pessoas que têm essa facilidade de, diante de uma situação, mesmo que difícil e complicada, segurar a bola, pensar primeiro para depois reagir, tá? Agora, vamos passar para uma outra linha aqui horizontal, tá? E a gente vai chamar um lado de úmido, eixo úmido, e o outro nós vamos chamar de eixo seco, tá? Então, úmido e seco. Então, vamos entender esses dois eixos aqui que são o da retenção, daquilo que nos impressiona, que fica marcado em nós, a retenção, aquilo como a gente guarda as impressões do mundo, o que nos acontece. Nós vimos reação e agora vamos ver a retenção, tá? Então, ó, a retenção de um úmido, a pessoa que é úmida, ela é aquelas pessoas que envolvem mais, elas estão no mundo do envolvimento, da fluidez, da adaptação, aquelas pessoas que são adaptáveis, tipo chamada Maria vai com as outras, já ouviu essa expressão também, né? Então, se todo mundo tá indo para cá, ela vai, se todo mundo tá indo para lá, ela vai, aquela pessoa colaborativa, que tem muita harmonia, sentimentos, aquela pessoa que gosta de expressar sentimentos, tá? Gosta muito de agradar as outras pessoas, ela abre mão de um direito dela, de uma oportunidade dela para agradar outra pessoa, para ajudar outra pessoa. Então são essas pessoas aqui que estão nesse eixo úmido, elas têm muita facilidade de se colocar no lugar do outro, da outra pessoa, tá? Já aqui no eixo seco, nós vamos ter quem? Nós vamos ter as pessoas que são mais voltadas aos princípios, tá? Então, eles têm mais altos princípios do que as pessoas, mas não confunda isso que eles não amem as pessoas. É que entre um princípio e uma vontade, eles vão atrás do princípio, tá? Eles têm essa facilidade de separar facilmente isso. São pessoas que têm estrutura, pessoas que têm firmeza, ideais, aquelas pessoas que são concretas, seguras e muito justas, tá? A justiça para eles é lá no topo, organizadas, mandonas. Por isso que essas pessoas que estão no eixo seco, elas têm mais facilidade de ser líder, de ordenar, de mandar, tá? Justamente por essa secura delas aí. Então, elas colocam o que tem que ser feito em primeiro lugar, os princípios, e deixam as vontades guardadinhas. Então, elas têm mais facilidade. Então, para a gente conseguir descobrir o temperamento, é necessário essas duas combinações. Uma combinação de reação e uma combinação de retenção. Por isso que nós falamos que só existe um temperamento, porque só existe uma reação e uma retenção, tá? Então, vamos supor, a pessoa é quente, ela já se identificou aí, eu sou quente. Então, ela só pode ser colérica ou sanguínea, porque os temperamentos, eles têm 4 nomes, tá? Coléricos, que são esses quentes aí, tá? Só que eles têm quente com seco, então é o colérico. Temos o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Então, colérico, ele se identificou com quente, então ou ele é colérico ou ele é sanguíneo, porque eles estão aqui, ó, em cima, no quente, né? E para baixo, quem tá? É o fleumático e o melancólico. Então, primeiro veja bem, é quente ou frio para reagir diante das coisas? Na sua reação, você é quente, rápida, ágil ou mais lenta, pensa mais? Então, ou é quente ou é frio. Então, se você for frio,
ou é melancólico ou é fleumático, se for quente é sanguíneo ou colérico. Uma vez definido isso, agora você tem que definir o de retenção. Qual de retenção você é? Você é mais úmido ou mais seco? Você está mais no envolvimento, em querer agradar as pessoas, se importar mais com os sentimentos delas? Ou você é uma pessoa mais voltada para princípio, estrutura, organização? Então, se você for do eixo seco, você só pode ser um colérico e um melancólico, ou melancólico. E se você for do eixo úmido, só pode ser fleumático ou sanguíneo. Então, essas combinações é que vai fazer o temperamento de uma pessoa, tá? E aí, simbolicamente, né, como representação até poética e bonita, se trouxe uma simbologia, que o colérico ele é representado pelo fogo. Por quê? Porque o fogo ele é quente e seco, né? Então, o colérico ele veio representado pelo fogo. Já o melancólico, ele veio representado pela terra. Por quê? Frio, aqui ó, frio, né? Uma coisa mais firme ali. E o seco, que é uma coisa de estrutura. Então, né? É uma coisa segura ali. Então, veio representado pela terra. Os fleumáticos, eles vieram representados pela água na simbologia. Por quê? Porque o fleumático é frio e ele tem a umidade, então ele é adaptável, moldável. Pode ver a água, né? Você coloca ali, põe na geladeira, ela vira um gelinho. Deixa aqui, fica molinho. Na gelatina, né? Então, assim, a água ela é moldável. Põe no recipiente, ela fica redondinha. Põe no outro, né? Então ela vai tomando forma. Então, o fleumático ele é representado pela água. E os sanguíneos, eles são representados pelo ar, porque eles têm esse eixo quente de expansão, de explosão e tudo mais, porém, eles têm a umidade. Então, o ar, né, ele é expansivo, porém, ele não para, né? Ele não tem muita constância, então, representado simbolicamente aí pelo ar, tá? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Para facilitar, eu sempre explico da seguinte forma. Depois que a gente fez esse quadrante aí que nós falamos, vamos colocar um círculo em volta agora, tá? Um círculo e fechamos então esse quadrante. E aí você vai notar que vai ficar 4 fatias de pizza, né? Imagina assim, 4 fatias de pizza. E cada fatia de pizza, você pode notar que ela tem 3 pontos que liga ela, né? Ela vira um triângulo, 3 pontos. Então, aqui é onde nós chamamos de aporte. Por isso que as pessoas confundem muito essa questão do temperamento. Porque é assim, ó. Um colérico, ele estando, né, dentro dessa fatia de pizza aí, ele vai continuar sendo colérico. Porém, ele pode ser um colérico mais quente do que seco e ter um pouquinho de umidade, né? Ou ele pode só ser mais quente do que seco, ou ele pode ser mais seco do que quente. Então, note aí, né, que existe essas combinações aí, esses aportes que nós chamamos, que são as extremidades. Então, nessa fatia de pizza, ele pode estar mais para lá, mais para cá, de acordo com o que vai acontecendo na sua vida. Mas ainda assim, ele continua sendo um colérico. Então, quando ele tem bastante dessa umidade, ele consegue pegar, né, pelo ambiente que ele está inserido, pela personalidade que foi moldada, tudo um pouco dessa umidade, é confundido com sanguíneo. Você não fala, é colérico, né? Porque às vezes a pessoa está bem amadurecida, então você fala, não, essa mãe não é colérica, não. Essa mãe é uma sanguínea, olha que alegria dela. Não é, né? E então, por quê? Porque ela conseguiu ali pegar um pouquinho de atribuição dos outros aportes, que a gente consegue fazer isso, tá? Já um sanguíneo, por exemplo, ele pode ser quente sobre úmido, ele pode ser mais explosivo, né? Mais assim, expansivo do que se envolver muito ali com as pessoas e ser mais constante, né? Porque ele pode ter um pouquinho também da secura que traz para ele essa organização, essa estrutura. Então, ó, às vezes ele é quente sobre úmido, às vezes ele é o mais úmido do que quente, é uma pessoa mais, né, alegre, envolvida ali nas coisas, então você fala, não, esse aqui é possível que seja, né, ele
não se estressa muito, não é aquela pessoa quente, explosiva, uma pessoa calma, tranquila, não, é fleumático. Então, existe assim essas confusões, porque a umidade é muito alta nele e às vezes também tem um pouquinho da secura. Ou de repente o fleumático, que ele tem ali, né, o frio com úmido e pode ter um pouquinho do seco. Então, por exemplo, às vezes ele é mais frio do que úmido. Então, forma aquele fleumático mais caladão, mais quietão, né? Aquela pessoa que, né, mais na dela, mais tanto faz mesmo, não se envolve muito não. E de repente, pode ser o quê? Pode ser mais úmido do que frio, o que vai confundir com sanguíneo. Falando, não, essa pessoa não é fleumática não, olha como ela fala, que é o meu caso. O meu caso, gente, então, eu sou fleumática, mas muitas pessoas falam que eu sou uma sanguínea. Porque eu tenho mais da umidade do que essa frieza, tá? Mas ainda eu tenho a frieza, eu tenho essa capacidade de, diante de uma situação, me segurar, me controlar mais. Mas eu tenho essa umidade, mas por quê? Porque eu fui criada por pais quentes, meu pai é sanguíneo e minha mãe é colérica. Então, imagina, né? Eu peguei muito disso, meu marido é colérico, meu filho é colérico, meu outro filho é sanguíneo, então eu vivo mais um ambiente de pessoas expansivas, quentes, pra frente, então eu me adapto mais para mim seguir o passo deles, porque imagina, né? Se eu não seguir um pouco o passo deles, então o que acontece comigo? Não é? Então, o ambiente que a gente tá, né, as atividades que a gente faz, os trabalhos, eu tenho que me expor aqui na internet, falar com vocês, então isso exigiu de mim trabalhar mais aí essa minha umidade, que já é natural, mas eu tive que trabalhar mais, então isso me facilita, né? Mas eu tenho sim, né, essa questão de gostar do silêncio, da tranquilidade, da calmaria, por quê? Porque esse meu aporte aí da frieza me traz isso. Gosto de estar com as pessoas? Gosto, mas tenho o meu limite, né? Gosto mais do mundo do silêncio, não gosto muito de TV alta, não gosto de barulho. Quando eu vou dirigir, não gosto de barulho de rádio, de som, de música. Mas eu gosto, mas assim, no meu tempo, do meu jeito, né? Não aquelas pessoas barulhentas que tudo quanto é lugar que chega já vai ligando um som, já vai ligando uma TV, já vai fazendo barulho, né? Eu já não gosto muito. Então, note que para cada pessoa é de um jeito, né? Então, agora, ó, e a melancólica? Vamos falar um pouquinho aqui da melancólica para a gente identificar aqui também. Os melancólicos, então, pensa, né? Que eu tô falando essa fatia de pizza aí. Então, ele tem o quê? A secura, ele tem a frieza e ele pode ter um pouquinho da umidade. Então, é aí que vai ter um pouco de confusão. Porque, às vezes, você vai ver um melancólico bem frio, mais frio do que seco. E às vezes você vai ver ao contrário, um melancólico mais seco, mais estruturado, mais organizado, mais explicadinho do que frio, né? Porque às vezes tem melancólico que fala pra caramba. Então aí você fala assim, não, é impossível, essa pessoa não é melancólica, não. Mas ela é. E às vezes também ela tem um pouquinho do aporte da umidade, o que faz ela se envolver mais com as pessoas. Talvez ela frequente ambientes em que faça ela, né, se moldar aí a isso. Então, por isso que existe essa confusão. E é isso que nós fazemos nos atendimentos. Nós ajudamos as pessoas aí a chegar, né, para bater o martelo em qual temperamento ela é e observando os seus filhos também, tá? Dá para identificar o temperamento de uma criança pequena? A partir aí do 1, 2 anos, a gente já consegue, tá? Identificar, mesmo que não seja perfeitamente, tem uns que é mais fácil. Já dá para identificar pelo menos se ele é do eixo quente ou frio, tá? O que já facilita. E aí depois, conforme vai crescendo, dá mais na observação aí da mãe para identificando se ela é um fleumático, melancólico, sanguíneo ou colérico. Mas já dá aí para ter uma boa noção e ter as estratégias para lidar bem com essa criança, tá? Então vamos falar agora um pouquinho, já que eu expliquei para vocês aqui, né? Quem vai assistir aqui depois gravado, né? Assiste direitinho aí para entender mais os temperamentos. Vamos falar sobre as mães. Vamos falar sobre as mães e depois nós vamos falar sobre as crianças para ver se vocês conseguem já se identificar com alguma delas aí, tá? Uma delas vocês são, isso eu tenho certeza, tá? Então, a mãe colérica. Como que é uma mãe colérica? No geral, né? Então, uma mãe colérica é aquela muro de arrimo. Já ouviu falar isso? Exatamente. Ela é assim, sobretudo dos filhos, esse muro de arrimo, essa força, essa luz que ilumina,
tá? Ela ilumina o quê? Os pensamentos, as incertezas, é aquela pessoa que os filhos encontram nela, sabe o quê? Amparo, apoio, segurança para enfrentar os desafios da vida. Por quê? Porque eles são fortes. Por natureza, as mães coléricas, né, esse temperamento, ele traz muita força e coragem naturalmente, tá? Então são aqueles que são fontes de inspiração para os filhos. A gente costuma dizer que de boca calada, um colérico ele já impõe ali a sua postura, a sua liderança, a sua presença, tá? Então, geralmente uma pessoa que é colérica, quando ela entra num ambiente, ela já passa essa confiança, ela já passa essa segurança para o grupo, para os filhos. Então, é uma mãe assim que é uma fonte inesgotável de força, de coragem para os filhos. Geralmente empurram os filhos para a vida de uma forma bem facilitada. Por quê? Porque ela quer ver resultado, ela quer ver os filhos ir para frente. Então, eles sempre vão estar ali apoiando, cutucando os filhos. Vai lá, você consegue, consegue sim. Eles dão até bronca, né? Como não consegue? Não fala isso, você consegue. Eles são muito assim, tá? Já as mães fleumáticas, as mães fleumáticas, elas são o equilíbrio dos filhos, tá? Elas são aquelas mães que são fonte de esperança e de tranquilidade. Todo lar que tem uma mãe fleumática é um lar que domina o que? Ali a calmaria e a paz, tá? Porque é uma mãe que ela fala pouco, mas ela fala muito com as expressões dela, com o olhar dela. Ela tem um jeito muito meigo de lidar ali com os seus filhos, tá? Então, ela é uma mãe serena, ela é muito prestativa, ela gosta muito de ajudar os filhos, ela tem muita paciência para brincar, para ouvir, para contar história, para ler. Ela tem essa facilidade natural, tá? Para lidar com as birras. Às vezes a criança tá ali agitada, ela calmamente, ela acolhe, ela tem naturalmente essa facilidade aí, tá? Então, ela é essa fonte aí de harmonia e de paz no lar. Já uma mãe sanguínea é a alegria da casa. Gente, quem tem uma mãe sanguínea tem uma casa alegre. Não tem como ter uma mãe sanguínea e não ter um ambiente alegre ali no lar, a não ser que a mãe esteja passando por depressão, por algum problema de transtorno, tá? Mas geralmente são as mães que trazem alegria para o lar. É aquela mãe que ela é como um refrigério para os filhos, sabe? Então, assim, os filhos amam estar perto de uma mãe sanguínea. Ela é, assim, divertida, ela dá risada alta, ela se deita no chão, ela anda descalço. Enfim, ela gosta de aventura, ela ri bastante. É uma mãe, assim, que tem um espírito jovem. Já viu? Essas mães que são até mais velhas, um pouco assim, mas tem aquele espírito jovem, são as mães sanguíneas, tá? Então, elas são muito motivadoras, tá? Tem muito carisma. Então, os filhos, eles amam ficar perto e tá na companhia da mãe sanguínea por causa disso, tá? Ela se põe muito no lugar dos filhos, ela ama intensamente. Só que ela é brava, tá? E ela fala o que ela tem que falar, quando ela tem que falar, ela fala mesmo. Só que dali a pouquinho, pra ela já tá tudo normal, dando risada e tudo mais. Um alertinho aqui pra mãe sanguínea é que ela pode facilmente colocar os filhos em situações difíceis. Por quê? Justamente por ela ser desse jeito, alegre, divertida, e de repente ter um filho que não é, né, um filho mais vergonhosinho, mais caladinho, mais tímido, às vezes na intenção de querer inserir aquela criança ali no ambiente, ela acaba até envergonhando, tá? Principalmente se ele estiver na adolescência e ela não conhecer o temperamento. Então, cuidado aí, mães sanguíneas, com isso, tá? Já as melancólicas, gente, melancólicas são mães conselheiras. Sabe aquelas mães, mãezona mesmo? Então, aquela mãe que pega no pé, tá? São exigentes, enxerga longe, tá? Elas são uma fortaleza, um refúgio para os filhos. E os filhos se apoiam muito nela porque eles sentem muita segurança, tá? Ao caminhar no mundo, né? Então, eles têm a mãe ali melancólica como um porto seguro, uma estrutura, aquela pessoa que eles podem confiar, uma pessoa muito leal, tá? E ela sempre vai se empenhar com todas as forças dela, porque é uma pessoa de muita força, para que os filhos colham bons frutos da sua vida, sejam bem-sucedidos na vida. Então, são as mães que mais exigem dos filhos, tá? Muitos vão falar que são as coléricas. As coléricas também são mandonas, exigentes, só que as coléricas, elas querem resultado, só que elas têm um pouco aí
de diversão, assim. Já as mães melancólicas, elas têm mais estrutura, e como elas têm o aporte frio, então ela dá aquela impressão, sabe, de general, aquela mãe que não, até não terminar isso não, de jeito nenhum, é inegociável para ela. Então ela quer que os filhos tenham um bom resultado, boas notas, ela quer uma coisa um tanto perfeita. Se não sai do jeito dela, ela fica ali exigindo, tá? Ela não cede muito não, ela tem dificuldade de se adaptar. Então, um alerta também aqui para as mães melancólicas, né? Mas são umas mães assim que amam intensamente. Gente, elas brigam pelos filhos, vocês nem imaginam o que uma mãe melancólica é capaz de fazer, viu? Nem imagino. Vamos falar um pouquinho dos filhos agora, né? Os filhos aí de cada temperamento, tá? Então vamos lá. Os filhos coléricos, desde bem pequeno, eles são aquelas crianças determinadas. Geralmente aquelas crianças que são as mais espertas. Para quê? Para a independência. Desde bem pequeno, são as primeiras que saem da fralda, que param de tomar leite, mamadeira, chupeta. Aquelas crianças que têm mais facilidade em ir para a escola, de andar de bicicleta, enfim. Por quê? Porque elas são já, por natureza, voltadas a resultado, tá? Então, são aquelas que você vai ver, mandar um pouquinho mais ali no grupo, liderar. Vem cá, vamos brincar disso. Ah, para onde que nós vai? Ela decide, sabe? Ela já fala, ela bate o martelo. Então, essas são as crianças coléricas, tá? Elas têm essa facilidade. E elas sofrem muito, as coléricas, quando elas não são compreendidas, essa questão da liderança delas. Então, muitas pessoas acham que eles são filhos rebeldes porque eles questionam muito, eles querem saber, mas por que não? Eu não posso, mas por que eu não posso? Mas eu queria, e eles ficam questionando, eles enfrentam os pais, principalmente se eles observam que os pais estão mandando neles, tá? Os coléricos não gostam de ser mandados. Então, o que eles querem, na verdade, os coléricos? Eles querem que os pais envolvam eles nas coisas, né? Ajudem eles, então, a estar ali servindo. Eles gostam de servir, se sentir útil. Então, os pais precisam pegar os filhos coléricos e fazer eles ajudar a servir. Não tem medo não, tá? Carca serviço aí para eles, porque eles se sentindo útil, eles são uma beleza aí. Seja na escola onde for, eles são os primeiros que acabam as atividades, são sempre os que tiram notas boas. Então, coloca eles aí para ajudar os outros, tá? Ajudar os irmãos, fala, olha meu filho, escuta aqui, já observei aqui que você, você tá conseguindo aí fazer suas coisas, você é um menino esperto ou uma menina esperta, só, eu vou precisar da sua ajuda aqui, pega aí, ajuda seus irmãos aí, eu confio em você, você é capaz aí de me ajudar, daqui de casa você é o que mais pode me ajudar, então, conto com você, será que você consegue? Eu acho que você consegue, então, desafia ele, tá? O colérico, ele precisa e gosta muito de desafio, competição, então carca nele, é isso daí. Os fleumáticos, tá? Os fleumáticos, eles são as crianças mais assim calmas, tranquilas, porém, gente, eles têm dificuldade em decisão, muita dificuldade. Então, ajude o seu filho que é fleumático, que é esse filho aí mais calminho, na dele, caladinho, a tomar decisões na vida, desde bem pequeno. Então, comece a pôr para ele ali, olha, tem essa roupa, qual que você quer? Essa aqui é azul, você não gosta de azul? O que você acha de pôr o azul hoje? Mas não fala pra ele, fala pra ele, o que você acha de colocar o azul hoje? Quer escolher? Né? Então vai dando pra ele opções, olha, a mamãe pensou em fazer isso ou isso pro almoço, qual que você gosta mais? Aí ele fica, tanto faz. Não, tanto faz não, filho, qual que você gosta mais? Qual que você ia gostar mais de comer? Me ajuda a escolher aqui, Então, vai colocando pra ele, esse aqui tem um sabor daquilo, lembra que você gosta daquilo? Então, esse sorvete, olha, ele tem essa cor bonita, você não gosta dessa cor? Quer escolher esse aqui então? Então, vai colocando para ele assim pequenas decisões para que ele consiga lá na frente, né, se sentir uma criança mais segura. Porque a tendência deles é, né, não expressar muito ali a opinião deles, ficar mais ali, se ele observar que o ambiente onde ele está já agitou, ele se retira, ele abre mão, ele deixa a brincadeira, tá?
Ele não liga muito para isso não, ele abre mão para manter a paz e a tranquilidade, tá? Mesmo que isso indica ele perder, ele sair perdendo. Então, o fleumático de natureza ele é assim, ele cede muito fácil. Então, ajude aí, né, ele devagarzinho aí a se impor mais, a se posicionar mais, tá? Já os sanguíneos, olha os sanguíneos, gente, os sanguíneos eles são crianças alegres, faladeiras, felizes, animadas, fazem 1000 perguntas, a mãe quase fica doida. Eu tenho um sanguíneo aqui, esses dias, olha, tava falando pro meu marido, gente, antes de dormir, eu deito um pouquinho lá com ele, né, fico ali, conto uma história pra ele, enfim, canção de ninar, essas coisas. Sem mentira, gente, ele fez 50 perguntas pra mim. 50. E sabe de qual tipo? Vou falar pra vocês. Mamãe, Deus tem estômago? Mamãe, Deus não dorme? Mamãe, viu? Como que Deus é? Mamãe, qual animal que você mais gosta? Ah, não, mas selvático, não doméstico, selvático. Qual que você mais gosta? Qual que você queria ter? Mãe, você já viu? Gente, 50 perguntas. Então, eles gostam de saber, eles são curiosos, eles gostam de fuçar, eles gostam de mexer, tá? E é aquela criança assim, que ela quer uma coisa e ela fica ali martelando. Dali a pouco, ela não quer mais. Ela quer outra coisa. A hora que ela consegue aquilo, ela já quer outra coisa. Ela já desiste daquilo. Ela ficou tanto na sua cabeça que ela queria uma coisa, dali a pouquinho, ela já quer outra. Então, é uma criança que você sempre tem que estar trazendo para ela o quê? Que a gente tem que ter constância nas coisas. Se a gente quer uma coisa, a gente tem que fazer aquilo, que não é na hora que a gente quer, né? Que a gente tem que se aprofundar mais nas coisas, entender mais. Em questão de estudar, o sanguíneo não gosta muito, então, ó, vai desde pequenininho, né? Põe o seu filho para ler, leitura em voz alta, pergunta para ele se ele entendeu. Quando você der um comando para ele, faz ele repetir. Entendeu o que eu falei? O que eu falei? Passo a passo, sanguíneo, gente, eles gostam de saber, tá? O que vai ser feito. Então, agora vamos fazer isso, depois vai ter isso e depois vai ter aquilo. Aí, dali a pouco, ele pergunta pra você, isso aqui já acabou? Aí você fala que já, que estamos no segundo passo. Aí ele pergunta pra você, e quanto falta pra ele? Só falta mais um, né? É só até aqui, né? Nós estamos no segundo, já foi o primeiro, né? Ele vai ficar sempre falando assim, tá? Então, o sanguíneo, ele é uma criança alegre, divertida, tudo, mas ele tem esse problema aí de inconstância, tá? Então, na hora que você for estudar, por exemplo, com um sanguininho, não fique forçando ele igual você pode forçar um colérico, um melancólico, tá? Dá pausa pra ele, fala, ó, é o seguinte, nós vamos estudar aqui, ó, nós precisamos estudar meia hora, tá? Então, nós vamos fazer 3 tempos de 10, nós vamos fazer 10 minutinhos concentrado aqui. Aí nós vamos dar uma pausinha, nós vamos tomar uma aguinha, nós vamos brincar de alguma coisinha, aí nós vamos voltar aqui para mais 10 minutos, tá? Aí nós vamos dar outra pausa, vamos brincar de alguma coisinha, fazer alguma coisinha, depois nós vamos fazer mais isso aqui, tá? Se tentar fazer corrido 30 minutos, o sanguíneo não vai fazer, ele não vai se concentrar, tá bom? Ele tem muita dificuldade nisso, porque ele ouviu um barulhinho ali, ó, ele já vai se distrair, e aí não vai concentrar mais, tá? E por fim, os melancólicos. Então, como que é uma criança melancólica? Gente, é a criança mais organizadinha que tem, tá? E é dito que é a criança mais inteligente que tem. É uma criança muito inteligente, tá? Ela é super organizada, ela é calminha, ela é muito caladinha, porque ela, gente, quando ela retém alguma coisa, tá? O eixo seco que nós falamos lá, que é o de retenção, que são secos, os coléricos e os melancólicos, quando eles retêm alguma coisa, gente, é por um longo tempo. Os melancólicos, eles retêm como mágoa, tá? Até pela vida toda, às vezes. Então, cuidado aí com o filho melancólico. Os coléricos, eles também guardam, eles retêm muito, por muito tempo e fica ali falando e remoendo daquilo. Só que os coléricos, eles querem resolver o assunto. Entendeu? Então, eles ficam martelando até resolver. Eles querem resultado daquilo. Eles querem entender o porquê. Os melancólicos, não. Eles nem se preocupam muito em entender. Eles ficam sentindo ali, ó. Eles ficam remoendo aquilo. Fica ali, ó. Fica ali, tá? Então, cuidado com os melancólicos aí, porque eles se marcam facilmente. Já o eixo úmido, não. Eles marcam, mas logo já
já some, já tem mais facilidade ali em deixar passar, enfim, tá? E os secos não. Então, cuidado com os filhos melancólicos, tá bom? Preste atenção neles, porque como eles são os quietinhos, os que não dão muito trabalho, a tendência dos pais é ter mais atenção nos que dão trabalho. E aí eles deixam os melancólicos mais de lado. Só que ele tem as necessidades dele. É aquele filho que gosta de ficar pertinho, que gosta de ficar grudadinho, que gosta da atenção dos pais. Então, como ele é quietinho, bonzinho, a tendência é deixar ele de lado, né? Ele faz tudo, ele obedece, ele é obediente. Você dá um comando para ele, ele não fica te questionando. Ele faz, ele não dá trabalho em questão de dinheiro, é uma pessoa que retém, geralmente retém, não ficar gastando à toa. Então é um filho mais, né, assim, firme mesmo, né, organizado ali, estruturado. Ele já tem isso dentro dele. Então, a tendência é deixar ele meio de lado. E ele sofre com isso porque ele tem dificuldade em expressar. Lembra que ele é do eixo frio? Então, ele tem dificuldade em se expressar. Então, fique atento ao filho melancólico também, tá? Não acho que porque ele é assim, ele não dá trabalho, ele é bonzinho, ele é quietinho, ele é um amor de criança. Gente, nos primeiros anos, então, que criança boa, viu? Você dá alimento, ele come brócolis, ele come um monte de coisa. Ó, minha irmã tá aqui, ela sabe, ela tem um filho melancólico, gente, é uma graça. Ele ama brócolis. Quer ver a felicidade dele? É quando ela vai comprar umas frutas e uns legumes e fala pra ele: filho, eu fiz inhame pra nós comer, eu fiz brócolis. Pensa só numa criança que fica feliz da vida e fica: mamãe, quando nós vamos comer aquilo, hein? Quando nós vamos comer aquela manga lá, nós dois? Olha só que graça. Uma criança dessa, que você nem tem trabalho pra ficar ali, come, que nem o sanguíneo, que é mais nojentinho, né? Sanguíneo é nojentinho, gente. Você vê que coisa, né? Eles têm mais dificuldade, né? Colérico, ele vai comer porque ele sabe que ele precisa ser forte, viu? Então, se você desafiar ele falando: ó, você quer ser forte, fulano lá, sem comparação, mas eu admiro o que ele come, ó, só a fortaleza daquela pessoa lá, ó. E aí ele começa a falar: o quê? Eu vou ser igual. Então, ele vai e come. Fleumático, ele também come ali, se ele não tiver nenhum problema ali, né, nenhum trauma, enfim, coisa e tal, ele também obedece, porque a mamãe tá falando, mandando, né, a tendência dele é não criar atrito, então geralmente ele vai comer, a não ser que é uma coisa que ele não goste, né, gente, isso é natural, mas geralmente ele vai obedecer, ele vai comer, tá, uma coisa ou outra, só que ele não quer. Agora, o sanguíneo, vou falar pra vocês, viu, ou criança difícil para alimentação, e esperneia, e é intenso, e faz birra, e não quer, e se não gostei, isso aqui tá, sabe, meio, né, nojinho mesmo, assim, explicadinho. Então, gente, ó, fica atento a essas coisas, tá bom? Então, gente, é isso, né, eu queria trazer para vocês esse entendimento. Se você ficou com alguma dúvida, pode me chamar aqui. Envie aqui no aviãozinho para outras pessoas que você conhece, que você acha que vai gostar dessa aula aqui que eu dei para vocês. Não vai ficar por muito tempo salva aqui, eu vou deixar aí talvez uns dias, uma semana talvez, depois eu vou tirar ela do ar. Então aproveita para assistir, para rever, qualquer dúvida me chama, tá? E para finalizar aqui, eu vou falar para vocês do programa que eu tenho relacionado à maternidade. Então é um programa com 3 sessões, onde eu vou te ajudar a identificar o seu temperamento, o temperamento dos seus filhos, e vou te dar estratégias de como lidar, tá? Para quê? Para que você tenha uma maternidade mais assertiva, sem precisar bater, sem precisar usar castigos, sem precisar usar punições. Será que é possível isso? É possível. Então, hoje em dia as mães têm muita dificuldade em lidar com essa questão de alimentação, de fazer a criança ir para a cama, né, dormir, com leitura, dificuldade com as telas. Hoje em dia é algo que está assim preocupando muito as mães, tá? Então tem estratégia de como lidar com cada filho. E quanto antes você começa a aplicar isso, mais fácil vai ser para você, né? Quanto mais rápido você educar o temperamento, porque o temperamento ele é educado. Então quanto mais fácil você educar o temperamento, mais colheitas boas você vai ter lá. Vamos errar menos, né? Não é que vai ser perfeito, que não, né? Não é isso, mas a gente vai errar menos. Então, se você desejar adquirir, tá? A partir de agora, de janeiro, já está aberta a agenda aí para o ano todo, por enquanto, né? Então, para fazer
essa avaliação, para ter essa orientação, para ter essa mentoria comigo, tá bom? Então, se você desejar, me chama aqui que eu vou passar mais informações para você como funciona esse programa Radar Mãe. E continua me acompanhando aqui para mais conteúdos, mais assuntos como esse. Não deixe de acompanhar as lives que eu estou fazendo, essas vão ficar aí gravadinha para vocês sobre a volta às aulas, tá? Amanhã é sábado, talvez amanhã ou domingo eu vou fazer uma outra live falando sobre as emoções, as 6 principais emoções que nós temos. Então, vocês vão aprender sobre isso, como isso está relacionado com a escola, a volta às aulas, essa adaptação, tá? Então, a gente vai falando por aí sobre esses assuntos aí, de volta às aulas, de adaptação para as mães, para os filhos, tá bom? Então, vá acompanhando lá para você não perder nada. Obrigada pela sua presença que teve aqui ao vivo. Quem também está assistindo a gravação, aproveita antes que ela saia do ar. Até mais!